Cara, eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas o tarifaço do Donald Trump foi o sinal para a arrancada final da ditadura lulista. É incrível, aliás, a desorientação, que eu já não direi que é só dos brasileiros, mas aparentemente é de todos os atores do drama político desse início do terceiro milênio, né? Esquecido do que houve de pior lá no segundo, que o Luiz Inácio Lula da Silva personifica tão exatamente. Né? A descambada do Brasil para o modelo de totalitarismo inaugurado lá na Revolução Russa de 1917 repete passo a passo aquilo que se passou naquela época, mais de um século depois do resto do mundo, como tudo que acontece por aqui, sem que ninguém aparentemente se dê conta disso. Cada movimento do jogo reproduz exatamente o que tantas vezes se repetiu lá no século XX. Nada pode ser mais previsível, portanto. Mas na iminência do último mergulho, o alarme não soa. Apesar do velho e do óbvio de tudo que se passa, o que nos dá a prova definitiva aí do quanto avançou, né? Não só entre nós, mas em todo o mundo, especialmente naqueles Estados Unidos aí das gerações do pós-guerra, né? O esquema gramsciano de apagamento da história como o caminho mais curto para repetir a história. Mais que o conteúdo, foi na pontaria e no tom que o Donald Trump, que é um absoluto virgem aí desse tipo de conhecimento histórico, mais errou. Em vez dele visar diretamente o Alexandre de Moraes, com a impessoalidade das penas da lei, né, para atingir o Lula indireta e institucionalmente, como tem de ser aí os atritos entre nações, né, ele atacou primeiro e diretamente o Lula e com ele todo o conjunto dos brasileiros, em termos pessoais e não em termos institucionais, para só depois, na coleta dos prejuízos do primeiro erro, fulminar o Moraes e com ele o resto do Supremo Tribunal lulista. E foi isso que ensejou ao Lula a oportunidade de vender o primeiro ataque como um ato do Trump, a pessoa, contra todo um povo, e o segundo como um ato do Trump, a pessoa, contra o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instituição do falecido Poder Judiciário de um país soberano. E a reboque desse desastre, gente, e reivindicando coautoria nele, embarcou no desastre todo o clã dos Bolsonaro. Outra tropa pouco lida demais para lidar com a história de forma mais ilustrada e inteligente do que o Trump. E agora, aí nós estamos, os 213 milhões de brasileiros, numa sinuca de bico. Ações não institucionais, de pessoa para pessoa, não permitem soluções institucionais de nação para nação. Nações podem negociar avanços e recuos, sem grandes problemas, mas em desafios diretos de pessoa contra pessoa, qualquer recuo é uma covardia, né? E então tudo fica reduzido a matar ou morrer. O Lula, gente, na escola do ídolo dele lá, o Fidel Castro, né, que se atirou no colo da União Soviética para se perpetuar no poder, se atirou no colo da China, né, com aquela posse pornográfica que ele deu ao Xi Jinping na presidência do Brasil, depois de matar a pau todo o judiciário brasileiro com a máfia que ele instalou no Supremo para tirar ele da prisão. Mas ele ainda tinha um poder legislativo e bem mais da metade do eleitorado brasileiro para torear, o Lula, eu digo, né, no meio de um processo de queda desenfreada da sua popularidade, quando o tiro desviado do Donald Trump veio resgatá-lo. Então, cara, foi sopa no mel. Como na usina de maldades do lulismo, nada se perde, tudo se transforma, né, o quadro já está suficientemente desenhado. A resposta ao tarifaço, né, para além do jogo de cena do Alckmin, aí, o vira-casaca,
conforme foi anunciado hoje, está nos jornais de hoje, vai ser um plano de suborno dos empresários atingidos que quiserem sobreviver pelo menos até a eleição de 2026. E, claro, os instrumentos em análise não vão implicar gasto primário, como já antecipou aí o cãozinho de coleira, o Fernando Haddad. Quer dizer, eles vão suspender mais uma vez os efeitos da matemática para o governo, que segundo a lei ainda vigente pode ser empichado se violar a matemática, mas não para os governados, que já têm nas costas dívidas para pagar da esbórnia lulista aí, suficientes para as próximas 2 décadas. Enquanto isso, com o Alexandre de Moraes com mais nada a perder nas rédeas, a ditadura galopa. Estados Unidos, daqui para frente, gente, nem mais para tratamento de câncer dos próceres do regime, por aquela ciência que só o capitalismo democrático pode gerar, se eles forem membros das famílias atingidas pela lei Magnitsky. Então, como é que a gente pode esperar que eles sejam os Estados Unidos mais acessíveis para quem não fugiu a tempo da ditadura? Já que na nova versão chinesa, ela se baseia muito mais no controle ao direito à mera sobrevivência econômica, ou na decretação do assassinato econômico dos súditos recalcitrantes. A normalização da violência contra os inimigos do regime não é só a pauta do futuro, gente. Tem sido a pauta do presente e do passado imediato que nos trouxe até aqui. A ditadura e o executivo-chefe dela, o Alexandre de Moraes, criam uma realidade nova por dia. E a imprensa pelega só discute da novidade do dia em diante, e por muito pouco tempo. Sexta-feira passada, por exemplo, a discussão era se justificava ou não medidas cautelares contra um Bolsonaro antes de qualquer julgamento. Ontem já era se a violação das cautelares impostas anteontem justifica ou não a prisão imediata do réu hoje. Tudo sem julgamento. A coisa vem vindo assim, gente, desde o primeiro debate que definiu todos os outros, sobre aquela questão que eu vivo falando aqui, que o resto da humanidade descartou lá no século XVII, sobre se as pessoas podem ser punidas pelos seus pensamentos e palavras ou só pelos seus atos. Invertida a decisão, que plantou para o resto da humanidade o marco divisor entre a civilização e a barbárie, quando o Brasil perdoou todos os atos criminosos e criminalizou os pensamentos e as palavras, o resto tem sido só consequência. Esquerda versus direita, socialismo versus capitalismo, tudo isso é farsa na tragédia brasileira, gente. O sonho foi afogado num banho de sangue que matou mais de 1 milhão de pessoas lá entre 1936 e 1938. E a morte dele, do sonho, foi oficialmente estabelecida 20 anos depois, em 1956, no famigerado 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando o Khrushchev confirmou para os próprios pais da matéria, que ainda eram só quem negava que o sonho não tinha morrido ainda, que quem era o Joseph Stalin e o socialismo dele. Desde então, gente, ninguém tem o direito de afirmar inocentemente que o socialismo dos Lulas é mais que um método brutal de tomada e manutenção de um poder absolutamente despótico, alimentado com sangue para sustentar os privilégios de minorias que vivem às custas de povos inteiros escravizados. É por isso que estão lutando essa Brasília, que tem a renda per capita mais obscena do país, às custas do favelão nacional, e toda a corte da qual essa imprensa pelega aí é o porta-voz mais vocal. A execução da sentença de morte virtual sumária do Jair Bolsonaro, com essa proibição não só de utilizar as redes sociais, mas também de ter a voz dele, a imagem dele e as falas dele retransmitidas por terceiros,
E a tentativa de asfixia financeira, aí, que é o máximo que ele tem condições de alcançar por enquanto para o filho do Jair Bolsonaro, né, o devido processo legal que se foda, né, são uma transmissão milimetricamente precisa da lei do cão que o executivo-chefe da ditadura prendeu nos anos lá de lida com o crime organizado. Né? Inicialmente para o mundo virtual, mas que não vai parar só nele. A censura, não de matérias ou de atos específicos, mas a eliminação sumária e definitiva de quem quer que exprima o menor traço de heresia. Os métodos de interrogatório e o terrorismo estendido a todos os membros da família das vítimas, né, para usar o amor como arma e matar toda resistência. Né. O antissemitismo e todos os outros antes, aí, cada dia mais radical, né, que com certeza teve o seu peso aí para explicar a dissidência do Luiz Fux, já que a do Mendonça vai na conta da ética protestante, apenas confirmam os traços do DNA nazista desta como de todas as ditaduras. E eu digo nazista só para usar o adjetivo que mais incomoda a mentira oficialmente estabelecida, porque todas elas são iguais, gente. O Alexandre de Moraes e o seu patrão e antecessor vivem e se nutrem da covardia da pelegada, que vai ser devorada ao seu tempo. Mas eles não vão parar no mundo virtual. Toda ditadura vive de sangue e não vai ser diferente com a brasileira. De modo que é agora ou nunca, gente. Ou a gente fecha e não abre, né, com essa resistência democrática que está entrincheirada lá no Congresso, e vai para a rua com ela e nos livramos deles. Ou tchau e benção.